Amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente o seu dia. E para fortalecer a nossa fé, a palavra de Deus nos diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o seu amor, o seu caminho e a sua salvação. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, que nós possamos abrir o nosso coração para esta palavra, para a palavra de Deus, essa palavra que o Senhor direciona para nós no dia de hoje. Que Deus assim nos abençoe com essas palavras poderosas escritas na palavra do Senhor. Grande Deus, grande Pai, mais uma vez queremos colocar as nossas vidas diante da Tua presença, pedindo, Senhor, suplicando a Tua direção para as nossas vidas. Suplicando, Senhor, o direcionamento para tudo aquilo que vamos realizar no dia de hoje. Suplicando, ó Deus, que o Senhor direcione também as nossas vontades, para que nós possamos ter uma boa vontade em tudo aquilo que vamos fazer, que tudo aquilo que vamos fazer seja abençoado pelo Senhor, que os nossos desejos, nossos planos estejam dentro daquilo que o Senhor pretende para nós. Suplicamos também, Senhor, o consolo do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, para todos aqueles que estão precisando, Senhor, do consolo vindo da Tua presença. Suplicamos a Tua paz para nossas vidas, suplicamos que o Senhor faça que o nosso amor possa crescer por Ti, dia após dia, que nós possamos também crescer a nossa fé em Ti, o nosso conhecimento em Ti, dia após dia. Faça brotar, Senhor, cada vez mais a esperança por Ti em nossos corações. Suplicamos essas bênçãos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado
Um bom dia, que a graça e a paz esteja com todos os ouvintes. Quero deixar uma mensagem aqui da parte de Deus no livro de Atos, capítulo 8, verso 26 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial do Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou a algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Olha, meu querido ouvinte, eu quero, nesse instante, orar por sua vida. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado pelos ouvintes, ó Deus, que todos possam abrir o coração para ouvir a mensagem do Senhor, porque ela é viva e eficaz e transforma os corações. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos ouvintes, Filipe era um dos 7 diáconos escolhidos, instituídos pelos apóstolos, para ajudar na distribuição de alimentos diários encarregados para este trabalho. Isso está escrito lá em Atos capítulo 6, versos de 1 a 5. Então Filipe, ele se destacou na obra do Senhor, pregando a palavra de Deus. Mas de repente Deus manda Filipe lá para o deserto pregar para apenas uma pessoa, lá no deserto de Gaza. E ele foi, e uma alma foi salva ali. Primeira lição deste texto aqui, meus queridos ouvintes, que Deus também está lhe mandando a ir pregar o Evangelho. Deus diz: dispõe-te, aqui no verso 26. Então, você precisa se dispor a pregar a palavra. Vai ao encontro das almas perdidas. Salva teu vizinho, salva teu inimigo. Sai do comodismo e levanta do banco da sua igreja e sai para falar de Jesus. O povo está carente, faminto de ouvir a palavra de Deus. E você, o que é que tem feito em relação a isso? Você tem pregado o Evangelho? A segunda lição aqui é que você precisa atender ao chamado de Jesus. Deus mandou Filipe sair para pregar o Evangelho. Então, ele se levantou e foi. O que é que você está esperando para pregar o Evangelho? Que você ainda não atendeu a esse chamado do Senhor.
Veja que o profeta Jonas, ele só cumpriu a ordem de Deus, ele só se dispôs depois que ele foi engolido por um peixe. E você, o que é que está esperando para cumprir a ordem do Senhor? E ele te diz nessa manhã aqui, dispõe-te, desperta para a obra do Senhor. Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Jesus está voltando, meu querido, e você está anunciando o Evangelho como Deus tem mandado? Você está cumprindo o ID de Jesus? A terceira lição desse texto aqui é que precisamos entender as Escrituras. Veja que aqui no verso 31 desse texto que nós lemos, disse que ele diz assim, ele respondeu, diz o eunuco aqui, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E aí Filipe começou a explicar as Escrituras. A explicação de Filipe salvou a vida daquele homem, daquele eunuco, que compreendeu as Escrituras. O que adianta então você, meu querido ouvinte, você que tem pregado o Evangelho também, você ter uma arma poderosa nas mãos, a Bíblia Sagrada, e não saber usá-la? Então você precisa saber manejá-la. Estude diariamente a palavra de Deus para poder explicá-la. Tem muita gente pregando um evangelho diferente da Bíblia. Então, você que é instruído na palavra de Deus, pregue a palavra de Deus com total sabedoria. Pregue o verdadeiro evangelho, o evangelho que salva, que transforma e que liberta o pecador. Dispõe-te para a obra do Senhor. Olha, meu querido, Jesus está voltando. E o que é que você tem feito? Você tem anunciado a palavra de Deus para as pessoas? Esta é a palavra que eu quero deixar aqui para você nesta manhã. Busque viver uma vida que agrade a Deus. Busque viver o verdadeiro evangelho da palavra de Deus. Que os seus atos, as suas ações, o seu proceder, a sua vida, seja tudo para que apresente a Deus na vida das pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus,
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de compartilharmos a tua palavra, o teu amor em nossos corações. Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe grandemente o seu dia. O Senhor te abençoe e te guarde.